Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso treinamento em Microsoft Information Protection, né? O tema que é cobrado, ou o tema que você precisa saber caso queira estudar para o exame da SC400 de certificação Information Protection. Quando eu me dispus a gravar esse conjunto de vídeos, o foco não foi um preparatório para o exame de certificação. É claro que ele sempre ajuda, mas o meu objetivo aqui é que vocês possam ter uma visão sobre o que é trabalhar com Information Protection, mais precisamente com o Microsoft Purview, que é a ferramenta que a Microsoft nos disponibiliza para implementar todas essas coisas ou todas essas necessidades que os clientes têm no seu dia a dia, né, que você vai se deparar ali no seu projeto. E quando você tem mais essa componente teórica, vamos assim dizer, ou seja, você tem ali as necessidades, os regulamentos, as questões de legislação, leis, alguma coisa do tipo. Então você tem toda a parte teórica do processo, uma política de segurança, uma política de compliance, uma política de retenção de dados, e você precisa depois traduzir isso de forma aplicacional dentro do seu ambiente, e a Microsoft nos fornece algumas ferramentas, entre elas a principal, ou a que tem mais peso em cima disso, é o Microsoft Purview, ok? E hoje eu quero trazer um tema para vocês conhecido como barreiras de informação, ou, na versão em inglês, chama Information Barriers, né? Essa função ou este recurso, ele é um dos recursos que está disponível dentro do seu Microsoft Purview, ok? E ele tem como objetivo ali ajudar vocês a restringir a comunicação ou a colaboração ou a interação entre pessoas, né? E normalmente quando a gente faz isso, a gente está olhando para departamentos. Então, o departamento A não fala com o departamento B, não interage, não colabora, não existe ali uma ligação direta entre eles. Por quê? Olha, pessoal, pode existir inúmeros porquês, tá bem? A única coisa que eu posso te antecipar é: isso não é uma questão normal, ou todas as empresas vão ter esse cenário, sabe? Não é uma coisa assim muito corriqueira. É ao contrário, são exceções. Algumas empresas que precisam disso muito bem estruturado, muito bem separado, talvez por uma simples questão de eu quero, talvez seja mesmo por uma questão de legislação, de regulamentação, né. Então a empresa não pode deixar que os colaboradores de um determinado escritório falem com outro escritório, ou de um determinado departamento se comunique com outros. Marcos, como assim? Um exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é, sei lá, o departamento financeiro, que tem pessoas que trabalham ali com documentos ou informações muito delicadas e confidenciais. Eles não podem se comunicar ou partilhar ou colaborar, através de ficheiros ou mesmo mensagens e conversas com um outro grupo dentro da empresa. Por exemplo, eu já tive em um projeto que não era permitido que o departamento comercial, tivesse comunicações com o departamento de compras. Por quê? Para não ajudar a interferir nas compras de produtos, ou na precificação de produtos, ou favorecer determinados fornecedores e não outros. Então, se o meu vendedor está saindo para vender alguma coisa, ele vai com base naquelas políticas que foram definidas por uma camada acima, e que foi passado recursos para o departamento de compras fazer as compras deles, ok? Eu já vi também, já tive ciência de projetos em que, por exemplo, uma empresa que atua, no mercado financeiro, fazendo compra e venda de ações, por exemplo. Então, o departamento das pessoas que tratavam disso, os day traders, né, vamos assim dizer, eles não tinham contato com outras pessoas, da empresa, por exemplo, que tinham ações, justamente para não cair naquela questão de um favorecimento em relação ao outro, né? Ou seja, a empresa A, eu, Marcos, estou trabalhando nela, eu sou um colaborador normal de algum departamento,
e eu decidi comprar ações de empresas, eh, ações dessa própria empresa, da empresa que eu trabalho, né. Então, se eu tenho um departamento que está focado em compra e venda das nossas ações, se eu começar a conversar com ele, ter informações privilegiadas para saber se eu tenho que vender ou se eu tenho que comprar a minha própria ação, isso pode se caracterizar com influências ali de forma ilícita, de forma errada, tá. Mas como eu disse, isso não é um recurso essencial, isso não é um recurso que todas as empresas vão ter ou que vão estar utilizando, mas fica aqui a minha dica para vocês, a minha big picture, né, quando que você poderia utilizar coisas nesse sentido. Vou dar um outro exemplo, uma empresa que tem um time de pesquisadores que estão a pesquisar e desenvolver sobre determinado tema, eu quero que eles somente conversem ou possa ter algum tipo de interação com o departamento de desenvolvimento dos produtos e não com o resto da empresa. Por quê? Porque eles são pesquisadores, eles estão focados naquela área, estão focados em tentar encontrar algum insight, alguma coisa que possa trazer um diferencial competitivo para dentro da empresa e tudo mais. Então ele vai falar diretamente com quem está desenvolvendo o produto e não com uma equipe comercial ou com uma outra pessoa que às vezes pode acabar vazando essa informação para um concorrente, às vezes de forma não maliciosa. Não foi porque ele quis, simplesmente ele estava numa roda de amigos ali, ou num grupo, por exemplo, de bate-papo, e acabou comentando alguma coisa a mais do que devia. Uma informação também interessante: quando a gente fala dessa limitação, né, dessas barreiras que a gente cria na questão da informação, nessas limitações, eu estou falando de um recurso que está dentro do Purview, vou já mostrar para vocês, mas que ele está atuando diretamente em cima do SharePoint, do OneDrive e do Microsoft Teams, tá. Então ele vai estar olhando para esse tipo de para esses meus recursos e vai proibir ou permitir que você faça aquilo ou não, tá bom. Eh, Outro asterisco também que eu quero deixar aqui para vocês: essa funcionalidade das barreiras de informação, ela não está diretamente ligada a outras políticas que você já tenha dentro do seu ambiente, de proteção da informação, de compliance, de conformidade e tudo mais. Ela é um recurso que você ativa e fala: "Olha, eu quero isso e isso, faz assim, permite ou bloqueia e vamos embora, tá, segue a vida". Ela não é algo que: "Ah, mas eu só posso ativar isso se eu tiver, por exemplo, rótulos de labels, né, de identificação nos documentos, ou só se eu tiver os documentos muito bem classificados". Não, é independente, tá. Eh eh, eu não preciso de um e-discovery funcionando, que foi o tema do nosso último vídeo. Se você não viu, vai lá assistir, ficou um vídeo bem bacana também. Ele não depende de rótulos, de sensibilidade, ele não depende de classificação, nada, tá. Ele simplesmente você vai criar uma política dizendo que você permite ou não que haja uma colaboração entre, por exemplo, 2 departamentos ou um grupo de pessoas em relação a outro grupo de pessoas. Quando eu falo do Teams, por exemplo, ele poderia me proibir ou me permitir a comunicação entre essas pessoas, ele poderia, procurar se tem ali algum utilizador que não deveria estar dentro daquele grupo, proibir ou permitir o início de um chat, de uma conversa, de uma chamada, uma meeting, né, um compartilhamento de arquivos dentro do próprio chat. No caso do SharePoint também, eu colocar ou não uma pessoa dentro de um site do SharePoint, eu partilhar aquele link, a pessoa poder abrir o site, ver o conteúdo que está ali dentro. Então ele tem todas essas componentes, e quando eu falo do SharePoint, está muito parecido também com o que a gente vai conseguir fazer ou não dentro do OneDrive, porque basicamente o OneDrive é, entre aspas, uma storage que você tem, pessoal, para você guardar seus arquivos ali dentro, e o que você pode fazer é partilhar, o link de acesso ou partilhar, para que pessoas possam visualizar ou editar aquela diretoria ali, aquela pastinha para colocar ou tirar coisas ali de dentro, ou seja, é muito semelhante a isso. A diferença é que o OneDrive ele não cria um site, um portal, e o SharePoint sim, mas estão muito parecidos aqui nesse lugar. Não é a mesma coisa, também atenção, não estou dizendo que é a mesma coisa, não vão dizer que: "Ah, o Max falou que o SharePoint é a mesma coisa que o OneDrive". Não, por favor, tá?
Não façam isso, senão vocês vão complicar a minha vida. E nesse sentido eu preciso abrir um parênteses aqui para vocês, ou colocar um asterisco no meio dessa história, que é, eu estou falando basicamente do SharePoint, do OneDrive e do Microsoft Teams. Não confunda, por favor, com o Microsoft Exchange, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o Microsoft Exchange. Se por acaso você chegou até esse vídeo com o objetivo de aprender como é que você cria barreiras de comunicações, né? A parte do information barriers, por causa de evitar colaboração, o que eu quero dizer com isso? Impedir a comunicação envolvendo mensagens de e-mail, tá? Ou seja, a pessoa A não pode mandar um e-mail para a pessoa B, não pode partilhar o calendário, não pode convidar para uma reunião, alguma coisa do tipo. Se eu estiver falando do Exchange Online, não é aqui que eu vou fazer isso. Isso aqui não funciona para o Exchange Online, tá? Já fiquem avisados. Então, se você chegou nesse vídeo por causa disso, sinto te dizer, mas não é aqui que você vai cuidar desse tema, tá bom? Quando a gente fala da situação do Exchange, eu corrijo isso, ou eu vou proibir, ou eu vou dificultar, né? Eu vou impedir que esse tipo de situação aconteça. Aí eu tô falando do cerejinha do bolo agora para vocês, tá? Eu tô falando de regras, tá? Dentro do Exchange. Eu tô falando que você vai ter que ir lá no seu Exchange Online, na página do Administrator do Exchange Online. Você vai lá na guia, se eu não estou em erro, ela chama Email Flow, e lá dentro do Email Flow tem as rules que você vai utilizar, são as regras, e lá você consegue criar uma regra dizendo que essa pessoa não consegue interagir com essa outra pessoa. Perfeito? Nice. Então vamos seguir. Falando sobre as barreiras de informação. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é: existe um conceito. Eu não vou arriscar dizendo que foi a Microsoft que criou isso, porque eu não tenho certeza, tá? Mas eu penso que não. Que é quando você cria uma conta dentro, e aqui eu vou focar no mundo Azure, tá? Quando você vai lá dentro do seu Entra ID e cria uma conta para o seu utilizador, né, para o seu user, lá dentro da conta do seu utilizador, você tem o que a gente chama de atributos. Então, os atributos nada mais são do que flags, né, do que informações que você consegue adicionar dentro daquela pessoa, dentro daquela conta daquele utilizador. Por exemplo, eu posso dizer o departamento que ele está, o cargo que ele tem, a localização, né, ou seja, qual que é o escritório que ele está pertencendo ali, a região geográfica, eu posso dizer quem é o gerente dessa pessoa, whatever. Tem um monte de coisas ali que você pode configurar, inúmeros atributos, tá bem? Então, é importante dizer que, para a barreira de informação funcionar, ela vai estar olhando para essa questão dos atributos. Então, é muito importante que você tenha os atributos dos seus utilizadores muito bem configurados. Ou melhor, escritos, né? Aqueles campos não deixa aquilo tudo em branco. É verdade que quando você começa a criar uma conta de utilizador, seja ele um B2B, B2C ou um colaborador interno, normalmente a gente se prende ao nome, e-mail, pronto, create, e vamos, segue a vida, né? Se for só assim, esquece, tá, pessoal? Essa funcionalidade aqui da barreira de informação, você vai ter problema para fazer ela funcionar. Por quê? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês na parte da criação da política, se eu não tiver esses atributos configurados, como é que eu vou fazer a ferramenta entender o que que ela vai, como é que ela vai fazer o bloqueio ou a permissão? Não tem como, eu tenho que estar aquilo lá, tá? Então eu vou partir do ponto, eu vou partir do pressuposto, eu vou partir do cenário imaginário que o vosso tenant, as vossas contas estão muito bem preenchidas e configuradas, e existe um campo lá chamado departamento, e dentro desse campo departamento eu vou usar ele como um match point para a gente poder configurar as nossas opções aqui, perfeito? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que existe uma outra coisa
chamada segmentos, tá bem? O que que vão ser os nossos segmentos? Quando eu falo de segmento, basicamente eu estou falando de um conjunto, né, que vai ser grupos, grupo, né, de pessoas, ou pode ser só pessoas que estão ali dentro daquele segmento, então eu crio um núcleo, um segmento. E a partir dele eu vou falar: este segmento pode falar com este outro, este segmento não pode falar com aquele outro. Então é assim que eu faço a minha configuração. Então eu já entendi, né, de novo, já expliquei para vocês sobre a importância dos atributos, já expliquei para vocês a importância sobre, o segmento, o que que é o segmento, é quando eu crio um conjunto, né, vai, entre aspas, uma pastinha, um saco onde eu vou colocar ali dentro, um grupo de pessoas. Que grupo é esse? Que critério é que eu vou usar para colocar para criar esse grupo? É justamente em cima dos atributos que eu te falei, tá? Detalhe, a Microsoft tem uma limitação que ela diz que eu posso criar até 5.000 segmentos, ok? Ou seja, 5.000 caixinhas, 5.000 saquinhos, 5.000 grupinhos, tá? Configurados que vão me permitir eu fazer isso ou aquilo outro. Se você for atrás, deixa me deixa me partilhar aqui minha tela com vocês, vai ficar mais fácil também eu começar a mostrar do que só falar, né. Deixa eu abrir aqui uma nova guia, deixa eu colocar aqui. Se vocês forem atrás do Microsoft Learning, tá, eu não sei se essa tela tá boa para vocês, deixa eu só ver aqui, colocar um pouquinho maior o zoom. Ok. Então temos aqui o nosso Information Barriers. Eh, Aqui ele fala sobre os aqui eu estou no Learning, no documento do Microsoft Learning, tá. Eu vim aqui em Data Security Solutions, Information Barriers. E aqui eu tenho, por exemplo, atributos. Aqui dentro eu tenho, como eu estava explicando para vocês, os atributos que a Microsoft me coloca, né. How to use attributes in AB policies. Então ele vai falando, vai dando exemplo, tem as referências, ó. Tá vendo? Então, vocês vão ter esses atributos aqui para brincar. Como eu disse, a Microsoft ela vai ter os atributos que eu vou poder configurar. A Microsoft também me limita na questão dos segmentos, tá? Então eu só posso ter aqui algo em torno de 5.000 segmentos, ou seja, quando eu falo de segmentos, eu estou falando de novo daquele grupo, né, daquele saquinho onde eu vou colocar as pessoas, os utilizadores, e cada utilizador, fiquem também com essa informação, eu imagino, e aí agora também vou ser muito honesto para vocês e muito sincero, já faz algum tempo que eu fiz o meu exame da SC400, eu acho que eu já renovei esse exame por 2 vezes, então se eu já renovei por 2 vezes, deve estar fazendo algo em torno de 3 anos que eu fiz esse exame. Isso que eu vou falar para vocês agora é tipo de coisa que não se fala no dia a dia, é muito raro, tá, você tá indo consultar esse tipo de informação, mas normalmente pode ser alguma questão de prova, que é quantos segmentos eu posso criar, como eu disse, vai ser 5.000 segmentos, e uma outra informação também é que eu posso colocar, cada pessoa, cada user, ele vai me permitir ser colocado, em até 10 segmentos, tá. Eu não posso usar mais do que 10, ou seja, eu não posso ter, muitos segmentos com o mesmo associado ao mesmo user lá dentro, tá. Somente um máximo de 10. Isso até faz sentido, né, porque se for para bloquear ele em mais de 10 segmentos, é melhor nem ter esse user dentro do meu ambiente, né. Faz um pouco de sentido, tá. Eh, e então a Microsoft tem um outro conceito, que é este aqui, eh, chamado de AB Policy. O que que é o AB Policy? Nada mais é do que a abreviação B, tá gente? B de bola, não é P, não é IP, é IB, Policies. O que que é o IB Policies? O IB é de Information Barriers, né, como o próprio nome diz, e Policies, o que que são essas políticas?
As políticas, de barreira de informação é onde eu posso definir, como é que eu vou estar trabalhando. Se vai ser uma política de bloqueio, né, em que simplesmente eu vou impedir que um segmento se comunique com outro, ou se vai ser uma política de permissionamento ou de permissão, aonde eu faço o inverso, eu vou permitir que um segmento, que um grupo consiga se comunicar com outro grupo ali dentro sem problema nenhum, tá. Essas são as estratégias que eu vou usar para aplicar, tá? Eu vou criar a minha política e depois eu vou aplicar essa política dentro do meu ambiente, tá bem? Ela pode, quando eu terminar de criar a política, vocês vão ver, ela me deixa já fazer acontecer, aplicar, ou então eu posso não aplicar, tá bom? Depois eu tenho uma outra coisa chamada visibilidade de utilizadores e grupos não IB, tá? Eh, Em inglês isso vai ficar como no user AB, visibility non alguma coisa assim do tipo, tá. O que que isso significa? Basicamente é o controle que eu vou ter de cada sobre cada utilizador que vão ser excluídos ou não do segmento. Marcos, espera aí, eu não entendi essa parte. No me repete aí, porque eu não consegui pegar. Basicamente é o seguinte: se eu criar um grupo e falar: "Olha, o grupo A está proibido de falar com o grupo B", então o que que a ferramenta vai fazer? Vai pegar os atributos dos utilizadores que tiverem no grupo A e vai proibir com os atributos dos utilizadores que estiverem no grupo B. Só que é o seguinte, gente, não é 8 ou 80. Se eu falar que o grupo do day trade não fala com o resto da empresa que tem ações da empresa, mas pode ser que eu precise que o diretor dos day traders fale com o diretor do comercial, por exemplo. Então posso fazer essas exclusões. Então a Microsoft tem esse conceito que ela chama de visibilidade de utilizadores, que é a hora que eu faço: "Olha, é todo mundo menos esse", tá? Outra coisa também interessante é que a Microsoft me permite excluir dessas configurações, utilizadores guests, né, os convidados, e também os utilizadores, que estão desabilitados. Eu também consigo fazer essa exclusão daqui de dentro, tá bom? Esconder eles para que eles não possam ser afetados. Detalhe interessante, isso aqui também só funciona com o que a gente chama de grupos que suportam, ou melhor, grupos modernos, tá. O que que significa grupos modernos, pessoal? Significa que a barreira de informação somente funciona com grupos do Microsoft 365, tá. Ou seja, que vive no Azure. Não vai funcionar com grupos de utilizadores que estão no meu ambiente on-premises, tá bem? Parece um pouco confuso isso, mas na prática não é. É algo até inclusive muito simples de se fazer, perfeito? Bom, Marcos, como é que eu posso fazer isso aqui então? Primeiro, nível de permissionamento, você precisa ser Global Admin, você precisa ser Compliance Administrator ou você precisa ser AB Compliance Management, tá? Qualquer uma dessas 3 roles que você tiver, você consegue fazer essas ativações que eu vou mostrar para vocês, tá bom? A nível de licenciamento, pessoal, Microsoft 365 ou o Office 365, E5, A5, eh você consegue ter todos os as features do Purview incluído. Se você tiver o E3, A3 ou E5, desculpa, se você tiver o E3 ou o A3, ou o A1 também, você até pode, desde que você compre aqueles add-ons, né, do Microsoft 365 ou do Office 365 para poder fazer isso aqui funcionar, perfeito? Ativando isso, você vai no portal do Microsoft Purview, você vai descer aqui embaixo na sua guia lateral, de novo, portal compliance.microsoft.com, desculpa não ter dito antes. Vocês vão descer aqui nas suas soluções do Purview, existe uma chamada barreira de informação. Se eu clicar nela, existe aqui o overview, a descrição geral. Nada tenho demais aqui, não preciso saber muita coisa do que tem aqui dentro, é mais uma questão de texto e consulta de documentação oficial e blá blá blá. Aqui embaixo eu tenho o que eu falei para vocês que são aqui a componente dos segmentos, certo? Então aqui vou exemplificar para vocês, eu já tenho 2 criados aqui, mas eu vou criar um novo segmento, vou dar um nome a ele, por exemplo, eu vou criar aqui um segmento chamado contabilidade,
Não, eu vou criar um chamado para dar um exemplo do que eu disse, né, comercial, já que eu falei sobre isso, então segue a vida. Avançar. Aqui ele me pede para fazer um add, né, adicionar qual que é o filtro. Como é que ele vai saber quem são as pessoas que trabalham no comercial? Fácil, eu venho aqui no add e falo: "Departamento", esse é o meu atributo. Ou seja, todas as pessoas cadastradas no meu Azure AD, que lá no campo, lá no atributo departamento estiver escrito comercial, joga aqui dentro para mim. Então departamento é igual comercial. Seguinte, ele me faz um resumo aqui, submit, aguarda um minutinho para que ele possa criar isso e pronto, já vai estar completed. Vamos ver se ele não vai me deixar mentir. Pronto, segmento criado. Fantástico. Concluir e ele já vai aparecer aqui embaixo junto com os outros. Até aqui o comercial. E eu vou criar um novo segmento que vai se chamar compras, que era o exemplo que eu estava dando para vocês, então vamos ser contundentes. Departamento, e aqui eu tenho departamento compras. Seguinte, submit. Ele vai pensar um pouquinho na vida dele. Ok, concluído. Bom, então agora aqui eu tenho os dois que eu criei, comercial e o compra, certo? Certo. Perfeito. O que que a gente acabou de fazer aqui, pessoal? Eu acabei de criar 2 segmentos, ou seja, eu acabei de criar 2 filtros, entre aspas, se vocês preferirem chamar assim. De novo, eu gosto muito de dar exemplos, de falar as coisas exemplificando, tá? Então, por favor, entenda o que eu estou dizendo para depois vocês não falarem que: "Ah, o Marcos falou isso". Não, isso aqui não é filtro, tá? É só para explicar. Ou seja, eu criei um segmento pedindo para o Purview ir atrás de todos os meus utilizadores que estão lá no Entra ID, e todos esses utilizadores que tiverem no atributo ou no campinho lá chamado departamento, tiverem comercial, jurídico, marketing, compras, ele vai filtrar e vai colocar os grupos aqui dentro para mim. Perfeito? Nice. Agora eu tenho as minhas políticas, que é aqui que a mágica vai acontecer, tá bem? E quando eu vier aqui para a questão das políticas, deixa eu só ver aqui uma coisa. Quando eu vier aqui para a questão das políticas, quando eu vier aqui para a questão das políticas, quando eu vier aqui para a questão das políticas, eu posso agora criar uma política e eu vou colocar, por exemplo, o nome dessa política como, ops, política, política comercial, por exemplo, tá? Fica ruim de ver aqui porque tá muito grande, né, mas é só descer aqui para baixo, eu vou no seguinte, e ele me fala assim, ó: "Qual que é o segmento?". E o segmento é: "Olha, daqueles segmentos que eu criei lá atrás, eu acabei de criar um departamento comercial". Pronto, é esse aqui que eu quero olhar para ele. Então, eu adicionei o segmento comercial, vamos avançar de novo, e ele me fala assim, ó: "Tá, e a nível de comunicação e colaboração, o que que você quer fazer?". Olha, aquele segmento comercial, eu quero bloquear ele de falar com esse segmento aqui, ó, o segmento compras. Pronto. Entenderam a lógica? Super simples, né? Seguinte, e aqui ele fala assim, ó: "Tá, ok, eu já entendi que tu criou o segmento compras comercial, tu quer bloquear que ele tenha acesso colaborativo e comunicação com o segmento compras". Perfeito, já sei disso. Agora a questão aqui é, isso aqui já vai estar ativo? Posso ativar? Posso funcionar? E eu tenho 2 opções, ou eu vou deixar isso aqui como desabilitado, igual tá aqui, desativado, e eu ativo isso depois, que é o que eu vou fazer agora, ou eu posso marcar aqui como ativo e pronto. Fiz um seguinte, ele vai me fazer um resumo de tudo que aconteceu, faço o submit, ele vai pensar um pouquinho e depois ele já vai, deixar essa política criada para mim, tá bem? Pessoal, ó, política criada, perfeito.
concluído e pronto. Já tinha feito uma aqui que eu estava gravando uma outra aula ontem, e agora eu acabei de falar para você criar com vocês a política comercial. Perfeito? Aqui embaixo eu tenho uma outra opção chamada aplicação da política, tá? Lembra que eu falei que eu não queria aplicar agora, certo? Então, se eu clicasse nela aqui agora e pedisse para editar essa política, eu poderia a única coisa que eu posso fazer é voltar lá, eu não posso mexer em absolutamente nada, tá bem? Eu consigo voltar lá e clicar aqui e pedir para ativar. É assim que eu faço para ativar ela, tá bem? Eu vou cancelar isso aqui só para não modificar nada do que ela fez. Quando eu venho aqui na aplicação da política, ele não me mostra nada. Mas espera aí, Max, ele deveria me mostrar aqui as 2 políticas, né, a que tu já tinha criado e a que tu criou agora. E eu poderia pedir para aplicar todas de uma vez, porque elas estão desativadas ou não aplicadas, e o que eu vou falar para vocês é: correto, vocês estão certinho, é exatamente isso, não tem problema nenhum, ok? Só que qual que é o tema aqui, pessoal? Lá vem lá vem as maravilhas, que a gente tem no ambiente cloud. Quando você cria uma política, a Microsoft diz na documentação dela, by the book, que essa política ela pode demorar de 30 minutos até 24 horas para que ela se aplique. Ou seja, para que ela se replique, para que o teu tenant, o teu environment, o teu ambiente entenda tudo que está acontecendo aqui dentro e fale: ah, então eu já sei que essas pessoas não falam com essas pessoas, ponto. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, eu estava dando uma aula ontem, essa política aqui, ó, do marketing que eu criei, ela foi criada, agora eu aqui, ó, 10 de junho de 2024 às 23h37, tá bem? Isso foi ontem, dia 10 de junho às 23h37 da noite. Hoje são 11 de junho, agora já são 15h30, tá? Eh, já são 15h30 e, portanto, eu não tenho essa política ainda criada do marketing, ok? Ou seja, é bem provável que eu vá levar aquelas 24 horas aqui que a Microsoft disse, tá? Pode ser rapidinho, pode ser um pouquinho mais demorado, ou pode ser as 24 horas. A verdade é que, se você não faz ativação da política, é preciso, você pode voltar aqui e ativar ela e tudo mais, mas lembre-se que você precisa sempre aguardar esse prazo de 24 até 24 horas, entre 30 minutos e 24 horas, não menos que isso. Perfeito? Então, para a partilha aqui voltar para vocês. É isso, pessoal. Simples assim. Muito fácil trabalhar com essa questão, tá? Como eu disse de novo, não é uma questão que é corriqueira, isso não é comum em todas as empresas, muito pelo contrário, tá? É muito raro isso, são exceções. Eh, e portanto, eu espero ajudar vocês aqui com mais esse conteúdo para essa componente. Peço, por favor, se esse conteúdo foi útil, se foi bom para vocês, deixem o seu joinha aí nos comentários, aqui no, embaixo no vídeo, faça seus comentários, perguntas, fique à vontade, tá bem? Indique esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Eu sempre costumo falar que quando você se inscreve no meu canal, quando você curte o meu vídeo, quando você faz um comentário, o inscrever no canal me ajuda, porque o YouTube começa a ver que o canal está a crescer e começa a indicar para as outras pessoas. O vídeo específico, quando você curte, né, coloca ali um joinha, ou até mesmo você faz um comentário, significa que está tendo interação dentro daquele vídeo, então o YouTube ele entende que aquele vídeo é relevante e ele começa também a propagar isso para outras pessoas. É a única coisa que eu peço para vocês. Se o conteúdo foi útil, se o conteúdo foi interessante, se vocês gostaram e curtiram, me ajudem aí dessa maneira, para que esse conteúdo possa chegar também a mais pessoas, tá? A minha intenção, como eu sempre digo, não é ganhar dinheiro com o YouTube. Até se alguém quiser, eu mostro depois a fatura do YouTube. A gente tem um limite para poder tirar dinheiro de lá. Se eu não estou em erro, é algo em torno de 70 euros. Que quando eu atingir 70, eu posso tirar.
E até hoje o máximo que eu cheguei foi em 3 euros. Portanto, a minha intenção não é mesmo ganhar dinheiro, não é para isso que eu estou aqui. A minha intenção é para poder ajudar vocês, é para levar esse conteúdo, é para partilhar o conteúdo com a comunidade técnica. Então, vocês me ajudam em cima disso, tá? Eu faço o vídeo, vocês curtem, comentam e o YouTube joga para mais pessoas, ok? Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem?